O que é? A pessoa vai lá no TSE, conversa com o chatbot para saber o que é falso e o que é verdadeiro. Mas o Instituto Veritas do Felipe Neto, que pegou o dinheiro do TSE, para fazer esta tecnologia do chatbot, pegou o dinheiro de quem? Da Fundação Open Society do George Soros. Da garoa. Exato. E aí, mesmo com tudo isso, nós temos 51% que já desaprovam, o que para o governo, obviamente, é muito preocupante, porque isso tende a aumentar até a chegada da eleição, em virtude de tudo que a gente está vivenciando, corrupção aumentando, os gastos públicos também piorando a situação econômica do país e etc. Aí, quanto à questão internacional, a relação eleições e exterior, a gente tem aí uma lembrança de 2022 que Bolsonaro teria recebido 3 autoridades dos Estados Unidos que exigiam dele o reconhecimento daquela eleição. E agora, Pavinato, o Donald Trump falou, né, eles conversaram aí por quase 2 horas ao telefone, e o Trump convidou o Lula para ir até Washington. E parece que o Lula aceitou. E dentre os assuntos que o Lula quer tratar, um deles é o pedido para que Donald Trump não interfira nas eleições brasileiras. Eu queria entender de verdade o que é não interferir agora, uma vez que Biden interferiu na anterior, na de 2022, justamente vindo aqui, mandando 3 autoridades do governo americano para conversar com Bolsonaro e com outras pessoas. Não sei o que esperar disso, mas se a gente pegar o exemplo da Venezuela, que foi exigido, né, uma exigência dos Estados Unidos, de colocar as cédulas em papel, isso realmente pode estar tirando o sono do PT, dos seus eleitores, do governo que está aí, do próprio Lula, e pode explicar essa questão que eles fizeram uma sugestão, né? O TSE, ele abriu uma espécie de audiência pública para as pessoas se pronunciarem, foi dia 3 e dia 4, agora de fevereiro, e eles iam aceitar sugestões. Isso que o PT fez foi enviar essa sugestão, para que não seja aceito a crítica ao atual governo. Então imagina, não vai ter propaganda eleitoral, né? Olha, vale lembrar, eleição de 2022, eu costumo dizer o seguinte, Segré, nós tivemos no Brasil o golpe de 2022. Sim. Qual foi esse golpe? O golpe dado pelo TSE. Sim. Data do golpe, 20 de outubro de 2022, que é a data da resolução 23.714, que é uma resolução através da qual o TSE impõe censura prévia. Sim. E lista medidas de exceção para regular o segundo turno das eleições entre Lula e Bolsonaro. Por que foi um golpe? Porque a lei eleitoral, no artigo 105, ela é muito clara. Eu gosto sempre de repetir, porque eu tenho medo que alguém que nos escuta esqueça. E para não correr esse risco, para que todo mundo lembre, eu faço questão de repetir. Porque esta pergunta talvez seja, Segré, a pergunta que me garanta estar fora da cadeia e dentro do Brasil. Porque eu fui o primeiro a fazer esta pergunta, ainda quando eu estava na Jovem Pan. Continuei fazendo esta pergunta pela Revista Oeste e continuo fazendo esta pergunta aqui no Portal Metrópolis. E é uma pergunta que todos os jornalistas do Brasil não fizeram. Eu fui o primeiro a fazer, eu continuo a fazer e continuarei fazendo, e esta pergunta todos fingem que não escutam. E como eles têm que fingir que não escutam essa pergunta, eles também fingem que não ouvem toda essa palhaçada que eu falo de Alexandre, de Mussolini, da Moca, etc. A lei eleitoral no artigo 105 é muito clara. Ela diz, o TSE só pode fazer resolução. O que é uma resolução? É um documento que estabelece regras de aplicação da lei eleitoral que já existe.
E a lei eleitoral só pode ser aprovada até o ano anterior ao da eleição. Então, a lei eleitoral para a eleição de 2022 é toda a lei eleitoral que foi aprovada até 2021. Porque a que foi aprovada em 2022 já não pode ser aplicada em 2022. Princípio da anualidade. Ótimo. Então a resolução do TSE é que pega toda a legislação eleitoral de 2021 para trás e organiza, fala como é que ela vai ser aplicada. Mas a lei eleitoral, o Código Eleitoral, no artigo 105, ele fala, o TSE tem até o dia 5/3 do ano da eleição, 5 de março do ano da eleição. No dia 6 de março, o TSE já não pode mais fazer resolução nenhuma, não pode, é proibido! O que explica que no segundo turno de 2022, segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o TSE de Alexandre de Moraes, porque ele presidia esse órgão, faz uma resolução no dia 20/10. 20/10 vem depois de 5/3. De 22. De 22. 20/10 do ano da eleição vem 7 meses e meio depois do 5/3 do ano da eleição. Claro. Então é uma eleição roubada! É uma eleição fraudulenta! Entendendo-se que fraude seja sinônimo de corrompimento da lei. Perfeito. Aquilo que é feito, Ilegalidade, né? aquilo que é feito de maneira ilegal, mas que tenta se passar por legal, a ilegalidade que se disfarça de legalidade é fraude. Essa é a definição de fraude. É algo ilegítimo que se disfarça de legítimo. Então a eleição de 2022 foi uma fraude. A eleição do Lula é uma fraude. Nós não temos um governo legítimo desde o dia 1º de janeiro de 2023. Perfeito. E tem mais. Mesmo que essa resolução, esta fraude do dia 20/10 de 2022, porque a lei manda que o TSE só pode regulamentar até 5/3 de 2022. Mesmo que ela fosse dentro do prazo, esse mesmo artigo 105 do Código Eleitoral, ele fala, pode até dia 5/3 do ano da eleição. E mesmo assim, essa resolução, ela não pode suprimir direitos, suprimir garantias estabelecidas na lei eleitoral promulgada até 2021. E também não pode criar penalidades e sanções e medidas cautelares que não existem na lei eleitoral, Claro. promulgada até 2021. E essa resolução de 20 de outubro de 2022, a resolução 23.714, que ainda foi reformulada pela resolução 23.715, ela não só vem 7 meses e meio depois, como ela suprime garantias de candidatos e cria penalidades que não estavam lá. Então ela é triplamente fraudulenta. Para por aí? Não. E não vou chegar em urna, não, porque eu não falo de urna porque eu não sou Melhor. técnico. Claro. Vale lembrar que o TSE contratou para fazer o chatbot das eleições sobre desinformação. O TSE contratou uma fundação do senhor Felipe Neto. Sim. Contratou essa fundação do Felipe Neto. E essa fundação, Instituto Veritas, foi contratado, o TSE pegou o dinheiro público do pagador de imposto e também do pagador de custas processuais, de multas processuais, pegou o dinheiro público e pagou o Instituto Veritas, que tem como o Felipe Neto como um dos donos,
para que esse instituto fizesse o chatbot do TSE. O que é? A pessoa vai lá no TSE, conversa com o chatbot para saber o que é falso e o que é verdadeiro. Mas o Instituto Veritas do Felipe Neto, que pegou o dinheiro do TSE, para fazer esta tecnologia do chatbot, pegou o dinheiro de quem? Da Fundação Open Society Sim, senhor. do George Soros. É isso aí. O que é proibido pela lei eleitoral. Então eu estou falando de uma fraude quádrupla. Então que legitimidade que a gente espera dessa eleição, se a gente já tem um governo hoje que não foi eleito legitimamente? Mas me permita ir no pedido aí da censura, o pedido da censura, para falar com clareza. Além dessa conta que Caivano apresentou, tem 94 milhões de pessoas no Brasil, além das inclusas no Bolsa Família, que pegam algum benefício social. Agora, com Vale Gás, que dito seja de passo, muita gente do Centrão votou, vai ter mais essa. Mas nós recebe, nós pode, cadastra. Cadrasta. Então, é ignorância pura. E aí você vê que esse projeto socialista se baseia em dois conceitos necessários para se manter no poder. A primeira é pobreza com esperança, para um dia sair da pobreza. E a gente vê isso não apenas no Brasil. Quando você vê que se você votar no Flávio Bolsonaro, vamos perder tudo que conquistamos com o governo Lula. E é uma pessoa que não tem esgoto, não tem casa, não tem educação, não tem saúde, não tem nada. Mas é melhor continuar votando no painho que votar numa opção diferente que possa te dar a dignidade de um trabalho. E não estou falando do Bolsonaro, pode ser quem quiser que seja. Mas, Pavinato, a censura já está trabalhando aqui hoje. E vou te provar. E vocês podem verificar isso com certeza nas redes sociais. Eu não consigo turbinar, patrocinar, divulgar, ampliar a divulgação de nenhum posteio meu que critica o governo. Não tem como. Eu entro no Instagram e eu não posso turbinar. Aí aparece, turbinar, não permite. Nada que seja crítico ao governo eu posso turbinar. Eu estou proibido pelo Instagram de fazer lives até o dia 7 de outubro de 2026. Curioso. Mas e se eu fosse candidato a alguma coisa? Como que eu posso fazer para me comunicar com os potenciais eleitores? Não posso. E vou te contar a última. Pavi, eu não sei se você está acompanhando, se você sabe. Eu no chat, não. Aqui, ó. Paulo Barbosa já falou 1000 vezes, eu sou petista. Isso aqui é um grito de ajuda? É bom, cara. Tem Pelo amor de CAPS. Deus, me ajuda. Você pode ir no CAPS, tem psiquiatra no CAPS. A gente não tem culpa se ele é acho que é um petista. grito de ajuda. Eu não sei. É igual gente que está sendo abusada, fazendo sinais. Eu não sei o que é. Mas olha a sacada que aconteceu outro dia no Faroeste Brasileira. Tivemos 127.305 pessoas ao vivo. Impossível. Quando a gente vê, fala, cara, a mulher falava no chat, a mulher do sovaco ruivo foi no banheiro e esqueceu de apertar o negocinho. 127.305 de uma subida, mas era assim. E logo subiu e caiu de novo. Qual era o lance? Falamos com algumas pessoas que entendem do assunto. A quantidade de likes era baixa em função dos 127. Então eles colocam robôs que têm o governo Lula a maior quantidade de robôs que tem em todos os governos do mundo e colocam perante um programa sensível. Não se estranhe que aconteça aqui também. Só que quando faz a conta, pessoas ao vivo versus likes, a proporção é muito baixa. Então, o algoritmo do canal determina que isso não é um conteúdo que seja recomendável. Por quê? Porque tendo tanta gente que verificou com tão pouco like, não é, como se diz, não tem referência, não é recomendável. Então, te tira. Isso que vai acontecer. Então, pessoas da direita que queremos criticar o governo, mesmo não sendo candidato, através das redes sociais já não dá para fazer. E nos programas do streaming, por plataformas do YouTube, vai começar a aparecer essa estratégia. Robôs do governo, colocando uma audiência gigantesca, que não é verdade,
para que o like seja baixo e a proporcionalidade estabelece para o algoritmo do canal que isso não é recomendável. E te tira. Então já temos isso hoje. E aí você vê, né? 46,6% que aprovam. A fila do SUS com recorde. Ele falou que ia zerar. A fila do INSS, recorde. O candidato Lula falou que ia zerar. Não ia ter sigilo, tem um monte. Gastança por onde queira. Cara, não fecha essa conta de 46,6%. É isso. Não fecha. Agora aqui não vem com essa palhaçada de bot, não. E escuta aqui, hoje estou mandando um recado para todo mundo. Mas aconteceu, hein? Vice-presidente jurídico do Google, Opa. Daninho Arbex. Foi meu colega de faculdade. Olha. Você sabe do que eu sou capaz. Eu apareço na sede do Google e te arranco a alma. Vai com as Não pernas vem de Xanja. brincadeira comigo. Porque eu não sou que nem a mulher do Moraes e me formei na Unip. Não sou. Eu me formei e os meus colegas hoje ocupam o topo das posições a que se propuseram a ocupar. Eu acho que eu fui o único da turma que abandonou a advocacia para virar jornalista. Então abra teu olho, porque eu sei onde é a sede do Google e sei o que você fez no verão passado. E agora é aquele momento. Agora é aquele momento. Bora. Tudo bem que a audiência está baixa, mas nós temos... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.